Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Lado de Fora. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nós vamos dar continuidade ao tema que nós abordamos no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, nós vamos deixar o link na descrição. Assista o primeiro vídeo, comenta, compartilha, dá o like. Nesse também, se já quiser comentar, compartilhar, dá o like. Ajuda muito na divulgação do canal. Vídeo continuidade ao mesmo tema que nós abordamos no vídeo anterior de João 10, falando nesse tema pastor e ovelha, nessa analogia que Cristo faz. E nós vamos entender o que ele quer dizer, por que ele usa essa analogia. Então nós vamos ler um texto aqui, Mateus capítulo 25, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mais uma vez em Mateus, ele faz essa analogia. Fez em João, agora faz em Mateus e outras tantas passagens. Já desde o Antigo Testamento, desde Abel, que era pastor de ovelhas e foi morto pelo seu irmão Caim, Abraão, Isaque, Jacó, pastores de ovelhas, o próprio Moisés, 40 anos pastoreou os rebanhos de Jetro. Então, tem essa ligação, já vem lá. Depois Davi, o rei Davi, que é um ícone de Israel, que foi tirado dos rebanhos de ovelhas para chefiar o povo de Israel, para ser um dos maiores reis que Israel já teve. E quando Jesus usa essa linguagem, isso é familiar à nação de Israel, isso soa familiar àquele povo a quem primeiro ele está falando. E nós, por conseguinte. Então, Jesus está fazendo analogia. Lá em João, nós vimos que ele é o pastor das ovelhas, que dá vida pelas ovelhas, que chama suas ovelhas pelo nome, que elas conhecem sua voz e lhe seguem. Aqui, ele está fazendo outro tipo de analogia. Aqui ele está fazendo analogia do pastor que está separando as ovelhas, no caso aqui, dos bodes, separando as espécies distintas, de rebanhos. Tanto ovelhas como bodes são rebanhos, mas são espécies distintas, e ele está aqui falando que está como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele, no juízo final, vai separar dois tipos de pessoas. Ele vai separar pessoas que têm um tipo de comportamento de outras que têm outro tipo de comportamento. E é isso que nós vamos entender. É isso que nós vamos buscar aprender da palavra de Deus aqui. Quem são essas ovelhas neste capítulo? Estas ovelhas são aquelas que ele tirou em João 10. Aquelas ovelhas que ouviram a sua voz e que o seguiram. Mas este rebanho está misturado. Esse rebanho está misturado com outros animais. No caso, os bodes, as cabras. Eles estão num pasto. A visão, a ideia é que estão num pasto e estão misturadas. E por ocasião do juízo final, do juízo de Deus, elas serão separadas. É a mesma parábola, é o mesmo significado do joio e do trigo. Aquela parábola de Jesus que ele fala que separará no dia da colheita o joio do trigo, amarrará o joio em feixes e queimará, e colocará o trigo no seu celeiro.
é a mesma coisa que ele quer dizer. É a mesma ideia aqui. E quem são as ovelhas? Ele vai começar a falar no capítulo 25, diz assim, já no versículo 34, então dirá o rei às que estiverem à direita, as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Agora aqui a gente vai se ater nessa colocação de Jesus. Quem é as ovelhas? Por que elas foram separadas para a direita? E por que o rei diz para ela, vinde benditos e possuí herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O que garantiu esta posição? O que levou o rei a tomar esta atitude? Aqui pode ver que a linguagem de Jesus é assim, você tem que ser dinâmico para acompanhar. Era um pastor apartando, agora já é o rei. Então você tem que acompanhar que as parábolas de Jesus, que as palavras de Jesus, elas vão mudando os personagens, você tem que ir acompanhando. Aqui já é rei. Aqui já é o rei dando galardão aos seus servos. Ele está dizendo assim, olha, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. E ele vai enumerando uma série de coisas. E aquelas pessoas ficam pensando, mas quando é que nós vimos Jesus com fome? Mas quando é que nós vimos Jesus doente? Quando é que nós vimos Jesus preso? Mas quando que isso aconteceu? Eles não entendem no primeiro momento. E Jesus vai esclarecer para eles. E aqui é uma coisa que eu quero que você bote atenção nessa afirmação de Jesus. Jesus diz, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem são os pequeninos irmãos? Você lembra daquela passagem, quando a mãe e os irmãos de Jesus chegaram em determinado lugar onde Jesus estava reunido com os discípulos e havia uma grande multidão à roda de Jesus dentro da casa, a mãe e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora, chegaram e mandaram alguém de lá dizer, olha, diz para Jesus que nós estamos aqui e queremos falar com ele. E alguém foi lá e disse para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. E ele perguntou para aquele camarada que veio lhe dar o recado, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele vai dizer, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e obedecem a minha palavra. Já foi um corte de navalha, porque naquele momento nem mesmo Maria, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. No começo acreditou, quando recebeu mensagem do anjo, quando foi visitada, quando recebeu a glória do Espírito Santo, concebeu e toda aquela coisa. Mas depois, quando ele começa seu ministério, você vai ler na palavra que eles não acreditavam. A Bíblia diz que seus irmãos não acreditavam nele. Ele tinha sérias reservas, sérias restrições com a família. Né? Então ele diz, olha, quem é minha mãe e quem é meus irmãos é quem ouve e obedece minhas palavras. Então aqui no texto ele já está dizendo quem é esses. Olha, quando vocês fizerem um desses meus pequeninos irmãos, ou seja, aquelas pessoas que ouvem e obedecem Jesus.
os irmãos na fé, os irmãos de fé em Cristo. Ele diz, olha, quando você faz para estes pequeninos, meus irmãos, esses pequeninos crentes, vocês fazem para mim. Mostrando aqui que a vida cristã não é um mar de rosa. Viu? Vai ter gente presa, gente com fome, gente nua, gente doente, e que vai precisar do auxílio dos irmãos, daqueles servos de Cristo que estão numa posição melhor. E sempre vai haver isso. E ele está dizendo aqui, olha, quando vocês atenderam a eles, atenderam a mim. Mas por que? Ele já deixa claro que, irmão, porque hoje a gente vê assim, ó, é todo mundo no geral. Sim, é todo mundo no geral, mas tem prioridade. Cristo sempre teve prioridade e a gente não pode negar isso. O presidiário, o preso, que foi visitado aqui por estas ovelhas da direita, não é o traficante, não é o estuprador, não é o assassino, não é o pedófilo. Muita gente diz, não que Jesus não queira salvá-los, quer salvá-los, mas a prioridade aqui não é eles. No texto está dizendo meus pequeninos irmãos. E como já ficou claro na palavra, quem são os irmãos de Jesus? Os que ouvem e obedecem a palavra, o traficante não ouve e não obedece, estuprador não ouve e não obedece, porque se ouvisse e obedecesse não fazia. Esse visitar na prisão é visitar os irmãos que são perseguidos pelo Evangelho de Cristo. Como todos os apóstolos foram presos, Pedro, João, Tiago, o apóstolo Paulo passou a vida inteira dele na cadeia. É esses presos que ele está falando. É os doentes, é os que têm fome. A igreja de Jerusalém passou por uma grande fome, por uma grande crise. E outras igrejas socorreram elas com alimento. Não é que você não vai ajudar um mendigo. Não é que você não vai ajudar outras pessoas, mas a prioridade. A Bíblia diz, olha, que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel, principalmente os da sua família. E a prioridade, a Bíblia chega a falar nos domésticos da fé, ou seja, na família da fé. A família da fé vem em primeiro lugar. As pessoas não ajudam os da sua própria família, da família cristã, mas aí querem ajudar os outros. Querem ajudar outras pessoas. Mas aquele que está do seu lado, aquele não é ajudado. A Bíblia manda amar o próximo, aí a gente quer amar o distante. Quer deixar de amar esse aqui para amar aquele lá que tu não conhece. É muito mais fácil amar quem a gente não conhece, porque quem a gente não conhece nem os defeitos, não conhece nem as manias, não conhece nem os cacuetes, como a gente diz aqui no sul, as coisas erradas que faz. É mais fácil amar o estranho do que amar o seu irmão, que você conhece os defeitos dele, as manias, cara chato pra caramba, e aí você tem que amar. E é muito mais difícil. E aqui ele está dizendo, olha, vinde bendito que eu tive fome, me deste de comer, tive sede, porque você só pode fazer coisas para Cristo quando você faz para os outros. Deus não aceita holocaustos, Deus não aceita sacrifícios, Deus não aceita oferendas. Ele pergunta no Antigo Testamento, o que você pode me dar? Acaso eu vou me agradar de 1000 carneiros, de milhares de holocaustos? Não, Deus não pode ser adorado dessa forma. Você não pode dar nada para Deus que ele já não tenha. A Bíblia diz, Deus é o dono do ouro e da prata. Como fazer coisas para Deus? Levando seus bens e depositando no altar? Não, fazendo coisas para os necessitados. Em primeiro lugar, os da fé e depois os demais. Mas temos que sempre observar a palavra e manter a linha na palavra. Ele diz, olha, vinde benditos e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E uma coisa interessante, eu estava meditando, pensando nisso aí, ele não diz assim, ó, vinde benditos
herdai o reino, porque eu tive fome, tive sede, toda a lista ela é extensa, eu não vou ficar repetindo, porque, porque vocês me construíram templos, perdão, porque vocês me fizeram homenagens, porque vocês construíram catedrais para mim, ó, vem ovelhas aqui, para o reino, vem para a direita aqui, porque vocês dispuseram dos seus bens para erguer templos luxuosos, templos adornados com ouro, templos adornados com prata, olha, estruturas magníficas, estruturas grandiosas, coisas tremendas. Vocês propagaram o nome de tal denominação que leva o meu nome. Não, não. Não fala isso aí, Jesus nunca pediu isso. Nunca pediu que você fizesse nenhuma dessas coisas que eu citei. Nunca pediu. Porque hoje Jesus não é protagonista. Infelizmente, hoje Jesus é coadjuvante. Ele está ali, no nível com as igrejas, com as denominações, com as placas. Você leva Jesus, mas tem que levar a placa junto. Não, mas Jesus está aqui. Então você quer Jesus, mas tem que ir com nós aqui. E Jesus está aqui por causa nossa, é por causa do nosso esforço, é por causa do nosso empenho missionário, é por causa que nós temos aí rede de televisão, rede de rádio, nós temos investido no reino. Jesus nunca pediu essas coisas. Nunca pediu isso aí. E não há recompensa nenhuma, não tem estipulado nenhuma. Jesus nunca pediu. Pediu que amasse o próximo como a si mesmo. Foi isso que ele pediu. E a recompensa está aqui, está registrada. Ele diz, olha, vocês serão recompensados pelo bem que fizeram a mim fazendo aos outros. Porque quem é o corpo de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é uma placa? É uma denominação? É uma religião? Não, não é. A Bíblia está recheada de textos que dizem, ó, vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois pedra viva, edifício de Deus. E por aí vai.